Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita. E neste momento do estudo ainda estamos estudando Jesus, o significado de Jesus, quem é Jesus e o que ele é diante da doutrina espírita. Para entendermos Jesus, saber quem ele é e de onde ele veio, nós precisamos entender que existe uma escala de evolução dos espíritos. Do ponto de vista da evolução dos espíritos, Allan Kardec dividiu os espíritos em 3 ordens e 10 classes. Não vamos falar neste momento das classes inferiores, porque já estão bastante estudadas em todos os vídeos de nosso canal. Mas vamos falar neste momento da comunidade dos espíritos puros. Dissemos anteriormente que para efeito do estudo da evolução dos espíritos, são 3 ordens, a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. E na primeira ordem está uma única classe, que são os espíritos que atingiram o grau máximo de evolução. Os espíritos que estão nesta condição evolutiva são considerados aqueles que habitam a comunidade dos espíritos puros. Aqueles que atingiram o grau máximo da evolução, tanto do ponto de vista da inteligência, quanto do ponto de vista da evolução moral, de todos os conhecimentos filosóficos, científicos, e tendo ainda desenvolvido a evolução pelo amor no seu grau maior, mais intenso. Estes espíritos habitantes da comunidade dos espíritos puros são os considerados anjos, arcanjos, serafins, aqueles espíritos angélicos de altíssima evolução, mas que não foram criados já evoluídos. Foram criados como qualquer espírito e que conquistaram ao longo do tempo a sua própria evolução, tendo atingido este grau superlativo da evolução. Cada espírito criado por Deus um dia chegará a esta condição, uns mais depressa, outros mais lentamente, mas todos chegaremos à condição de ser merecedor de viver na comunidade dos espíritos puros. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então você observa que na comunidade dos espíritos puros habitam aqueles que têm a capacidade de dirigir absolutamente tudo no universo. São as mentes co-criadoras. A palavra co-criador deve ser entendida aqui como aqueles que são capazes de modificar alguma coisa já existente e a partir desta criar outras coisas. Por exemplo, Deus criou o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo que existe no universo. Os espíritos não podem criar o fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal ele é composto do princípio espiritual que só Deus pode criar e do princípio material que também só Deus pode criar. A partir da união do princípio espiritual com o princípio material, criou-se o fluido cósmico universal. Os espíritos não podem criar o fluido cósmico universal, mas eles podem agir no fluido cósmico universal, criando o que eles quiserem. Espíritos da comunidade dos espíritos puros podem, por exemplo, formar galáxias, estrelas, sistemas estelares, podem agir criando o que eles desejarem, porque a mente elevada tem o controle de todas as forças que sustentam o universo.
Por isso que ele diz que a comunidade dos espíritos puros, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, não só da Terra, mas de todas as comunidades planetárias. Jesus é um dos membros desta comunidade. Então Jesus, para nós espíritas, é um espírito de altíssima evolução que atingiu a condição de ser habitante da comunidade dos espíritos puros, porque já passou por todas as provações, já passou por todas as etapas da evolução, tendo atingido um grau mais elevado possível para qualquer espírito. E a comunidade dos espíritos puros reuniu-se em torno do planeta Terra 2 vezes. A primeira na criação da Terra. Naquele primeiro momento, quando formou-se o sistema solar e começou a formação dos planetas, estavam reunidos aqui os espíritos da comunidade dos espíritos puros, e Jesus estava entre eles. Então, 2 vezes, a primeira na criação da Terra e a segunda vez que Jesus veio aqui diretamente ligado às cercanias do planeta Terra, foi quando se decidia a vinda de Jesus para reencarnar na Terra. Foram apenas 2 vezes. Então Jesus dirige o planeta Terra sem a necessidade de estar ligado diretamente a ele. De onde ele se encontra, ele pode dirigir absolutamente tudo o que diz respeito à vida, à sobrevivência, à organização do planeta Terra. Assim como o Sol, que de longe irradia sobre o planeta Terra a luz e o calor que sustentam a vida em nosso mundo, Jesus também, através da sua mente, irradia-se sobre o planeta Terra, criando a possibilidade de que a vida aqui seja sustentada, observando-se as características de nosso planeta, que é um planeta de expiações e provas, que foi projetado, construído para abrigar espíritos que têm um baixíssimo estado de evolução. É quase como se fosse um planeta prisão, onde todos que habitam este mundo têm muitos débitos a saldar diante da providência divina. E diante disso, Deus nos oferece o tipo mais perfeito. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo? E a resposta dos espíritos é Jesus, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Não há outro modelo. Não há como haver alguém maior do que Jesus a servir de modelo para nós espíritos. Aquele ser espiritual que para nós é o máximo da evolução, é o modelo evolutivo, é para aquela direção que devemos caminhar. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, segundo ele, o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Essa mensagem de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E Jesus veio ao mundo com uma missão. Neste ponto, nós começamos, nesta época nossa, neste nosso século, nós separamos Jesus do cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo nós temos como esta organização que reúne a busca permanente de riquezas e poder. São as igrejas com seus templos suntuosos, muito mais voltadas para as coisas materiais do que para algo de natureza espiritual. E nesta separação de Jesus do cristianismo, nós então passamos a ver Jesus, a observar os ensinamentos de Jesus, não como fundamentos de algum tipo de organização externa ao homem, mas como fundamento que determina que Jesus, para ser conhecido, compreendido em espírito e verdade, ele precisa ser entendido como meu mestre individual.
cristianismo é uma coisa, a minha interação com o meu mestre individual é outra coisa, completamente diferente. E a missão de Jesus, que não foi um legislador moralista. Jesus não foi um legislador. Jesus não agiu como Moisés. Moisés foi um grande legislador naquele tempo para aquele povo. Jesus não agiu desta forma. Ele não foi um legislador criando leis para a humanidade material. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. E este reino dos céus não é algo fora de nós. O céu ou o inferno, cada um de nós, carregamos dentro de nós. Uma pessoa que cria para si mesma o inferno, ela desencarna e vai para este inferno. Este inferno não é eterno, porque ela permanece neste inferno enquanto ela acalentar dentro de sua alma este inferno moral, mental que ela está carregando dentro dela. Mas o reino dos céus, que devemos habitar quando não mais precisarmos de voltar a este mundo, será construído não fora de nós, mas dentro de nós. O céu deve estar em nossas mentes, nossos corações, nossas atitudes, para que nós possamos aprender a viver este céu dentro de nossas almas, porque esta conexão é real, que aquilo que está dentro de nós nos conecta ao tipo de vida que vamos viver ou ao tipo de mundo que vamos habitar quando deixarmos essa indumentária física. E Jesus veio ensinar os caminhos que a esse reino dos céus conduz. O Evangelho é o caminho que conduz o homem, o ser espiritual, ao reino dos céus. E observe que não são práticas fora do homem. A própria expressão amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo já determina que o papel de Jesus e dos seus ensinamentos é tornar a nossa vida uma construção permanente dos elos que nos ligam ao mundo espiritual superior, a conquista plena do amor e da sabedoria. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, e lançou germens de algumas verdades que a humanidade somente compreenderia quando houvesse alcançado um certo grau de madureza. Isto disse Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E então, para nós espíritas, Jesus é o governador do planeta Terra. Ele estava aqui no início da formação do Sistema Solar, estava aqui naquele momento em que foi lançada as primeiras formas de vida no nosso planeta, que tinha uma destinação. Essas formas de vidas unicelulares, primitivas, elas deveriam evoluir aqui mesmo no planeta Terra ou em outros planetas até atingir a condição humana e daí seguindo para ser um dia pertencente à comunidade dos espíritos puros. Então, Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então Jesus, o nosso modelo de evolução espiritual, de evolução moral, aqui no nosso mundo, nos conduz com seu Evangelho para a libertação de nós mesmos, algo profundamente interiorizado pela nossa condição humana.
Somos espíritos humanos ainda carentes de evolução, estamos ainda muito longe de atingir os graus mais elevados de nossa evolução, por isso habitamos um planeta de expiações e provas, e sendo a evolução algo absolutamente individual, compete a cada um de nós buscar no conhecimento e na prática, na evolução de nossas práticas, a conquista de nossa verdadeira libertação espiritual. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo sobre este assunto, que vamos continuar ainda na próxima quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigado por estar aqui conosco.